Começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo. Alô, alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você estará nos vendo, mas eu quero trazer aqui mais uma pessoa para o nosso espaço, convidado ou convidada especial. E hoje eu tenho aqui a Vanessa Lemos. Eu quero agradecer você, Vanessa, pela presença aqui na Rádio Cloud Coaching. Você que é uma pessoa também que tem contato com a família Cloud Coaching. E, primeiramente, eu quero, por favor, que você se apresente e logo já nos diga qual é o tipo de trabalho que você desenvolve e que ajuda as pessoas no seu desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada a você, obrigada por todo mundo que está ouvindo e está vendo, né, o programa. Acho que é uma delícia a oportunidade de poder compartilhar a experiência, poder ouvir de todos os lados e ângulos e pontos de vista diferentes. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Vanessa Lemos, eu sou economista de formação, fiz pós em marketing e neurociência também, e trabalhei 17 anos em multinacional, sempre em áreas de negócio, aqui no Brasil, no Chile, no México, e há quase 14 anos, agora em agosto, de já fazer 14 anos, eu fundei a Pratique. A Pratique, ela é uma empresa de educação corporativa, onde a gente trabalha com programas de liderança, com workshops focados em gestão de tempo de conflito, conversas difíceis, tudo que é baseado em soft skills, que hoje a gente já está chamando de competências humanas, né? E que alguns estudos mostram que 85% do sucesso do profissional vem dessa capacidade da gente se relacionar com o outro. Então a gente trabalha muito focado nisso, no desenvolvimento das pessoas e dos times, para que as pessoas possam entregar mais resultados, mas que elas sejam felizes no trabalho, que elas tenham um equilíbrio, que elas sintam que o tempo inteiro elas estão se desenvolvendo, não só como profissionais, mas também como pessoas. E falando um pouquinho da Pratique, que a gente, né, trabalha com alguns pilares, hoje a gente tem um programa que foi o nosso lançamento agora, no Dia das Mulheres, que a gente chama de Delimite, Delimite, inclusive a gente faz Delimite, Delimite, que ele é um programa que ele tem dois lados. Por um lado, a gente visa fortalecer a confiança, a segurança da mulher para aprender a dar limite dentro da organização, diante de situações constrangedoras, de desrespeito, que não necessariamente são assédio, porque nem tudo é assédio, né? Uhum. E por outro lado, a gente visa apoiar o RH, que está passando por um momento muito conturbado, que é saber diferenciar o mimimi, literalmente, todos os tipos de reclamações, o que é de fato uma reclamação válida, ou o que a gente precisa trabalhar, o amadurecimento do profissional, para que ele aprenda a se posicionar, a dizer não gostei, antes de juntar tudo no RH e fazer reclamação. Uma das coisas que a gente tem hoje passado muito com o RH falar, estou sobrecarregado. Hoje eu Agora, tenho tantas aproveitando, situações. aproveitando essa sua descrição, você falou em soft skills, né? E Uhum. uma das questões hoje que mais se comenta é que para enfrentar essa tecnologia toda, principalmente de inteligência artificial, essa visão de futuro de uma tecnologia cada vez mais disruptiva, muita gente fica com medo de onde é que vai ficar o ser humano nessa história. E, pelo que a gente tem ouvido, é exatamente na medida em que desenvolva esses soft skills, essas habilidades. A gente pode descrever soft skills como habilidade da pessoa ter o autoconhecimento e, ao mesmo tempo, saber interagir com as pessoas à sua volta, né? Então, essas competências. Você tem percebido hoje que as empresas têm trabalhado nesse sentido? Ou as empresas ainda não perceberam que isso é o caminho
para conviver o ser humano com a tecnologia? Eu vejo que tem empresas e empresas. Tem empresas que já entenderam que você tem que olhar o ser humano com conhecimento, qual é o conhecimento técnico que ele tem, a habilidade, né, essa questão de colocar o conhecimento em prática e a questão comportamental, o como ele coloca em prática. Então, tem empresas que olham e falam, eu preciso desenvolver no indivíduo essas três competências, né? Ou, na verdade, as três somam um conjunto de competências de uma pessoa. E aí as empresas estão investindo mais nas soft skills, entendendo que o ser humano precisa continuar sendo curioso, porque sua máquina não vai ser por ele, precisa aprender a fazer as perguntas corretas, inclusive para poder lidar com a máquina. Quando a gente fala de inteligência artificial, o mais importante é o prompt, o que eu vou colocar ali, quais são as informações que eu vou colocar e como eu vou pedir a informação para obter uma informação boa, mas no final do dia, a solução de problemas complexos que envolvem pessoas, isso só vai ser feito pelo ser humano. A máquina, ela vai conseguir te dar opções, mas é o ser humano que vai resolver. Então, a gente tem trabalhado muito gestão de tempo, a gente tem trabalhado muito conversas difíceis, a gente está passando por um momento muito polarizado no mundo. Então, não é só A e B. Como é que a gente chega num. E nem sempre é o consenso, mas como é que a gente conversa abertamente? Como é que eu me permito ser transparente com você, dizer o que eu estou pensando e ouvir de você abertamente também? A gente está no momento onde a gente precisa se abrir para a diversidade, não só a diversidade de gênero, de raça, mas a diversidade cognitiva. Tá tudo bem em discordar, porque a gente precisa trabalhar esse lado, né? Que é o que a máquina não vai trabalhar pela gente. A máquina vai se encher de dados, que a gente precisa colocar dados bons para que saiam resultados bons, e é a gente que tem que fazer esse tipo de análise. Então, acho que É, algumas empresas estão, mas eu me preocupo que outras ainda não estão olhando para esse lado e consideram a palavra soft, ela é ruim, né? Quando a gente traduz para o português, ela parece branda, ela é levezinha, ela é fofa. Ela não é, ela é a mais difícil, porque eu posso fazer o que eu quiser trabalhando soft skill, mas eu dependo de você, eu não sei a sua é resposta. por isso Então, eu que preciso me quando preparar para adaptar. é por isso que eu quis comentar aqui até para os nossos ouvintes, né, que a expressão soft skills ela é uma expressão usual, mas que a melhor maneira de interpretar é que seriam as habilidades que a pessoa desenvolve para ter o autoconhecimento, conviver consigo mesmo e conviver adequadamente com as pessoas e o ambiente em volta. E isso está diretamente ligado aos conceitos de inteligência emocional. Sim, Bom, e aí eu quero trazer então uma outra questão que nós, no dia a dia dos negócios, né, a gente acaba percebendo que existem decisões muito difíceis e que elas, às vezes, ficam no limite da ética profissional, no limite dos valores que a pessoa tem. Eu já, inclusive, uma vez eu dei um curso em que, principalmente os executivos, eles têm que tomar decisões que às vezes vão até contra o seu pensamento. Ou seja, a... e hoje em dia, com o mundo sendo muito, cobrando muito das pessoas essa agenda ESG, né? Nós temos os executivos debaixo de uma pressão muito grande. E como é que você tem visto isso no seu trabalho? Você também, fora a questão dos soft skills, né? Você tem trabalhado os profissionais dentro desse ambiente que é altamente demandante de decisões e que trazem com isso uma pressão sobre as pessoas e, obviamente, gerando aquele famoso burnout. Você tem trabalhado nesse sentido também? sim. O que a gente tem percebido é que existe muita exigência, e eu acho que o ESG é fundamental, eu apoio 100%, mas ele vem como uma grande avalanche e chega tudo de uma vez. E aí a gente está falando de ESG, não só a questão ambiental, mas a questão, para mim, que é muito importante, de governança
e de sustentabilidade dos negócios. E sustentabilidade dos negócios depende de sustentabilidade das relações. Então, no momento em que entram muitas pautas afirmativas, e eu acho que elas são fundamentais para o crescimento do negócio, como a gente estava falando agora, a questão da diversidade cognitiva já está provada que empresas mais diversas, tanto de raça quanto de gênero, quanto de CEP, quanto isso vai gerar a diversidade cognitiva, elas trazem mais resultado, elas trazem mais lucratividade, elas melhoram reputação. Ah, falta muitas vezes um letramento, que é o parar para explicar para as pessoas como aceitar o novo, que não deveria ser novo, mas é assim que as empresas trabalham. Então, coloca-se cota, coloca-se metas, mas a gente precisa, primeiro, trabalhar a liderança, para a liderança entender o que isso significa e trabalhar com ela para entender o novo papel dela. E eu acho que isso que não está acontecendo. A gente está fazendo as ações muitas vezes, colocando as pessoas dentro da empresa e não dando o suporte necessário nem para essas pessoas se desenvolverem, para incluir de fato, né? Porque uma coisa é eu colocar dentro, outra é eu fazer essa pessoa se sentir parte, conseguir trazer o resultado e se desenvolver, e nem a liderança, para que a liderança esteja pronta para esse novo momento que o ESG está exigindo, e que eu acho que não tem volta, e eu acho que está correto. A gente precisa dessa ruptura em algum momento, E né? De aí, falar, ó, aí eu chega, vou, eu vamos. vou acrescentar, então, vai ser minha última pergunta, já que o tempo está correndo rápido. Você acredita que esse momento em que há um trabalho híbrido, com algumas pessoas trabalhando em home office, às vezes até dias em home office, dias presenciais, né? Você acredita que isto está trazendo mais dificuldade ainda na gestão desta relação interpessoal? Eu acredito fortemente. Não que eu seja a favor de que todo mundo volte 100% para o escritório, inclusive a gente está falando de uma porcentagem tão pequena, né? A gente fala do home office ou do híbrido como se fosse grande maioria da população, e não deve chegar a 10%, eu não tenho um número exato. Mas quando eu vou para dentro das empresas e a gente fala do pessoal corporativo, que hoje está trabalhando de forma híbrida, você perguntar qual é o trabalho ou quais são os trabalhos que você mais fez esse ano, todos são voltados para conexão de equipe, para as pessoas voltarem a olhar no olho, voltarem a confiar, porque sem confiança a gente não consegue trabalhar junto, a gente não consegue ser transparente, a gente não consegue ter uma conversa madura, a gente não pode discordar. E vamos combinar que o conflito, ele tem várias coisas positivas se ele for feito de uma forma adequada, se eu tiver realmente uma curiosidade genuína de aprender com você, se eu tiver uma intenção na minha fala e de aprender com você. Então, eu acredito que existe uma oportunidade gigante das pessoas melhorarem o formato híbrido, que é quando for para as empresas fazer reuniões com intenção, intenção de se conectar, intenção de discutir problemas complexos, e não ir para a empresa para voltar para uma reunião online, que é muitas vezes o que está acontecendo, as pessoas estão dentro da empresa fazendo reunião. E quando eu estiver trabalhando de casa, abrir a câmera, deixar momentos para a gente conversar, para falar da vida, né? Para a gente se conhecer como a gente se conhece, e para trabalhar com os entrantes aí, os estagiários, as pessoas que são assistentes júniores. Essas pessoas precisam de um trabalho mais focado. Elas precisam de atenção. Colocá-las 100% em home office. Elas não têm ideia de como é a cultura da empresa. Então, acho que a cultura está se perdendo. A gente precisa trazer essas pessoas para entender qual é a cultura, qual é o modelo de conversa. Coloque em mais reunião para essa pessoa entender, para ela absorver. As pessoas hoje não absorvem mais conhecimento como a gente absorvia quando estava 100% no presencial. Então, a gente precisa voltar a achar maneiras de absorver conhecimento, e o conhecimento não só sobre o negócio, sobre a cultura da empresa, sobre o modus operandi e sobre o outro. Eu tô aqui do lado, eu tô te vendo, tô te conhecendo, tô vendo seu sorriso, tô vendo como você reage, o corpo. Quando a gente tá no home office, às vezes a gente nem abre a câmera. É, Como é que eu sei se você tá comigo ou se você não tá comigo? Então tem ô, uma oportunidade gigante aí. Vanessa, infelizmente o tempo ele é nosso adversário nesse caso. Eu Sempre. gostaria que você, por favor, desse alguma referência de contato para quem quiser estreitar o relacionamento com você e
Então, por gentileza, como é que alguém pode fazer Claro. contato contigo? Então, fica super à vontade, vai ser um prazer até de compartilhar experiências juntos. Pode escrever para mim no vanessa.lemos@pratique, com Q, o E mesmo, .me. M de Maria, E de Ernesto. E que se quiser mandar o WhatsApp também, é 011 99251 3080. Não me comprometo a responder de imediato, porque a gente vive em treinamento, workshop dentro de empresa, mas pode ter certeza que a resposta vai ter, o mais rápido possível. Tá, ok. E você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Cloud Coaching, você sabe que toda semana nós temos sempre um convidado ou uma convidada especial, como tivemos hoje aqui a Vanessa Lemos. E eu conto com você na semana que vem e fica aqui um abraço. E mais uma vez, Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Não, obrigada a você, obrigada para todo mundo que está participando e nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui. Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.